aí, galera, tudo certinho? Vamos lá. Ó, eu quero falar um pouquinho sobre a resolução da ANAC. E aí, a resolução 400, né, do ano passado, de 2016, é o que está em voga agora, está sendo discutido no dia a dia, é justamente a possibilidade ou não de a ANAC regulamentar a cobrança pela bagagem no voo doméstico e no voo internacional também. Ela passa a permitir que as empresas cobrem. E aí as dúvidas que vem chegando para mim é a seguinte: pode. Já que você, professor, diz que a ANAC não pode estabelecer regra que obrigue o usuário do serviço, é possível que essa resolução da ANAC 400 me obrigue a pagar uma mala que eu queira despachar? Pode. Vamos por partes. Primeiro, tecnicamente pode. Tecnicamente, o que a ANAC está fazendo é determinando uma obrigação, ou no caso aqui, uma abstenção de obrigação para a empresa prestadora do serviço de aviação civil. A ANAC acaba por atingir particulares, mas a norma da resolução ela não se direciona aos usuários, ela se direciona aos prestadores do serviço. Então você que presta serviço de aviação civil e que não podia cobrar bagagem, agora pode. O que a ANAC está fazendo é direcionando uma norma justamente para o sujeito que presta o serviço de aviação civil. E isso a ANAC pode fazer. O poder normativo da agência reguladora não pode se direcionar para usuários do serviço, só pode se direcionar para o prestador do serviço. A questão é, isso se configura o que a gente chama de teoria da captura. Eu trato disso aqui no livro, eu deixei até o livro aqui, porque eu trato disso no nosso livro, dessa questão da teoria da captura, justamente quando eu falo de agências reguladoras, na página 190, eu não cheguei nela ainda, 96 eu acho. Isso, a página 196 eu trato da teoria da captura. E eu digo o seguinte, é uma questão grave. Basicamente significa o seguinte: a agência se transforma em via de proteção e benefício para os setores empresariais regulados. É, na minha concepção, o que está acontecendo aqui. Ao invés da agência atuar em proteção do cidadão, ela começa a proteger o setor que ela regula. Por quê? A ANAC começa a ouvir demais a empresa, diz assim, olha, se a gente não puder fazer isso, a gente vai quebrar, nosso lucro está diminuindo, então não interessa a ninguém que o mercado quebre. E aí, até às vezes com boa intenção, a ANAC começa a se tornar uma agência protetiva dos prestadores do serviço, ao invés de ser uma agência que protege os usuários. Então essa teoria da captura é o desvirtuamento da normatização da agência reguladora. Então, embora tecnicamente ela possa fazer isso, na minha concepção, a resolução 400 da ANAC é uma norma que desvirtua a ideia de regulação e acaba protegendo muito mais o prestador do serviço de aviação civil do que o cidadão propriamente dito, o consumidor, né, o usuário desse serviço. Então, na minha opinião, o Ministério Público Federal pode sim pedir o cancelamento da súmula baseado nessa intenção e nessa finalidade do ato normativo da agência, tá certo? Essa é a minha opinião. Estejam aqui comigo, dicas para concurso, dicas do dia a dia, entender tecnicamente o que está acontecendo, é sempre a minha intenção aqui com vocês. Valeu, pessoal!